enquanto tu declaras e cantas aleluia, declara também nesta manhã palavras de louvor e adoração ao nosso Deus. Declara nesta manhã palavras de gratidão ao nosso Deus. Nós somos tão gratos por poder estar aqui hoje na casa do Senhor. Então declara palavras de gratidão, palavras de adoração sobre a tua vida, palavras de gratidão sobre a tua vida. Ó Deus, nós somos gratos, Espírito Santo, por tudo aquilo, ó Pai, que tu tens feito, Espírito Santo, na nossa vida. Deus, nós somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que tu tens feito na vida da tua igreja, Senhor. Ora, cheira, surianta, raraxé. Ó Pai, tu conheces, Espírito Santo, ó Deus, a condição de que cada um chegou neste lugar, ó Pai. Mas tu és um Deus que cura, tu és um Deus que sara, tu és um Deus que restaura. Tu és o único, ó Pai, que sabes tudo sobre a nossa vida, Senhor. Então nós queremos, Espírito Santo, ó Deus, que não iremos sair daqui da mesma forma como entramos, mas iremos sair daqui transformados, ó Pai, pelo poder da Tua Palavra. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E todas as coisas estão nas Tuas mãos, ó Pai. Então nós entregamos esta igreja nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos cada irmão, Pai, cada família, Deus, cada jovem, cada criança, Senhor, nas Tuas mãos. Para que cada vida, Pai, possa ser edificada, Senhor. Edificada pela Tua Palavra, Pai. Restaurada pela Tua Palavra, Senhor Jesus. E saia daqui transformada pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, nós louvamos, ó Deus, nós adoramos-te, Espírito Santo. Nós declaramos que Tu és santo, 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 Senhor Jesus. Estar aqui neste lugar onde temos liberdade de nos cumprimentarmos. Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Diga olá, bom dia, bem-vindo à casa do Senhor. Olhe para o irmão da direita, da esquerda, para trás, para a frente e diga: tão bom ver-te aqui, tão bom estares aqui. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de salvação. Por isso a igreja é um lugar onde nós devemos estar alegres, contentes, felizes, manifestar o nosso sorriso, a nossa fé, a nossa força, uns para com os outros. Ah, pastora, mas você não sabe a forma como eu hoje cheguei aqui. Nem você sabe a minha. Como é que eu hoje cheguei aqui? Então todos nós temos uma história, todos nós chegamos aqui, todos nós temos uma luta, todos nós temos alguma coisa que nos preocupa. Mas eu quero te dizer uma coisa, se calhar baixar um bocadinho, não? Não está muito alto? Não, está bem. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, Ele está aqui hoje para alegrar a tua vida. O Senhor está aqui hoje para trazer alegria ao teu coração. O Senhor está aqui hoje para trazer esperança aos teus sonhos. Então o Senhor está na casa, o Senhor está neste lugar, então é a altura da gente sorrir, nós nos alegrarmos. Nós estamos aqui, quantas pessoas davam tudo para estar aqui? Quantas pessoas, Vanessa, dariam tudo para estar aqui hoje? E hoje não estão aqui porque estão doentes, estão no leito do hospital. Outras estão a trabalhar, queriam tudo para realmente ter um trabalho, que trabalhassem de segunda a sexta e o sábado e o domingo pudessem estar na casa do Senhor. Eu ouço isso tanto nos meus discipulados. Ai, pastora, quem me dera eu tivesse um trabalho só de segunda a sexta para eu poder congregar ao domingo. Então você é um privilegiado porque você está aqui, livre, de forma espontânea, para poder receber o melhor do Senhor. Amém? Quem é que nos visita pela primeira vez?
Amém. Deixem só a mão levantada para eu ver. Primeira vez. Temos aqui 4 irmãos que nos visitam pela primeira vez. Ali, mais um irmão que nos visita pela primeira vez. Aqui, lá ao fundo, mais uma irmã que nos visita pela primeira vez. E aqui, mais alguém nos visita pela primeira vez? Amém. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Vocês são muito bem-vindos. Nós queremos que esta não seja a primeira, mas seja a primeira de muitas. Eu, na minha vida, sempre pensei que todos os lados que eu ia, todos os lados que Deus me permitia eu pisar, nada era por acaso. Então eu tinha que tirar sempre alguma lição. Então aquilo que eu deixo para vocês é que se vieste aqui por convite, se calhar nem eras para vir, mas aquela pessoa insistiu tanto para tu vires, quero que saibas que não foi a pessoa, mas foi Deus e a história que Deus deseja escrever na tua vida. Então que tu possas aproveitar cada momento, cada louvor aqui abençoado. O louvor foi tremendo. Cada palavra, cada gesto do irmão um para com o outro, que possas aproveitar e pensar: Deus, o que é que tu queres da minha vida? No final, o pastor Luís, ele vai perguntar novamente isto e vai chamar aqui alguns irmãos que querem no final, mesmo no final de tudo, sair com vocês lá fora e fazer uma pequena reunião de 5 minutos, apenas apresentar, e de uma forma como vocês se podem apresentar e também eles poderem apresentar o ministério, poderem apresentar a igreja. Amém? Amém. Então, a palavra que Deus tocou o meu coração para vir falar aqui com vocês nesta manhã foi sobre um tema muito específico. Foi sobre guardar a tua coroa. Até peço ao pastor André para trazer ali a coroa, para ela ficar aqui perto de nós. Eu geralmente não choro, então não preciso de lenços. Não sou muito lágrima fácil. Coração fácil sim, lágrima não. Então, aqui temos uma coroa. E a coroa, para o cristão, ela tem um símbolo muito forte. E eu quero vos falar algo que diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, o Senhor diz algo muito forte para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, mas antes de falar eu queria que, em primeiro lugar, não houvesse movimentações na sala. Eu não quero que aliás, onde é que estão todas as pessoas que estiveram aqui a louvar e a adorar? Essas são as pessoas que têm que comigo levar esta palavra. Eu vi uma unção em todos os levitas que estavam aqui, mas não é só nos levitas que cantavam e adoravam, não era só na pastora Flávia, na Deizinha, na Analice. Eu vi também essa unção nos instrumentos musicais. Até o lugar de levita é aqui à frente a receber a palavra. Eu não quero que nenhum levita saia lá para fora, porque você é a peça fundamental para que realmente o céu deixa a terra. A primeira equipa que realmente, as primeiras pessoas que trazem o céu à terra são os levitas. É ou não é, pastora? É ou não é, Daniel? São os levitas. Então não faz sentido o levita sair daqui, ir lá para fora comer, ir para as redes sociais. Irmão, os levitas que têm que nos ajudar a nós pastores, que somos realmente representantes de Deus na terra, a trazer a mensagem que vem diretamente do céu à terra. Então não é um ato isolado. Eu não chego aqui, toco e depois vou para lá. Quando a pastora estiver a acabar, ou o pastor, eu volto. Isso não faz sentido. Nós somos uma igreja, nós somos realmente um corpo que estamos juntos. Somos a cabeça e o corpo de Cristo. Então nós precisamos de vocês para realmente adorar, louvar e levar o ensino às pessoas que estão aqui neste lugar. Então me ajudem e intercedam neste lugar. Então fecha os teus olhos do lugar onde tu estás e... Senhor, realmente nós sem Ti nada somos. Se fosse pela nossa força nós não estaríamos aqui. Se fosse dotado dos nossos dons e talentos, da nossa força humana, nós jamais estaríamos aqui. Fosse dotados da nossa inteligência, sabedoria, nós jamais estaríamos aqui. Mas a função que nos traz hoje aqui para levar a Tua palavra é o temor que nós temos à missão e ao propósito que Tu nos entregaste. Então, Espírito Santo, que a Tua palavra ela seja lâmpada para os nossos pés e ela seja a luz que ilumina o nosso caminho. Que ela seja viva e eficaz, mais afiada que a espada de 2 gumes. Que ela penetre ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Que ela julgue os pensamentos e as intenções de coração. Que
possamos guardar a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Então que nesta manhã nós possamos ser verdadeiramente praticantes da palavra e não só ouvintes da mesma. Que o Teu Espírito Santo se acampe ao redor desta igreja. Que o Teu Espírito Santo se acampe ao redor deste altar. Que o Teu Espírito Santo se acampe ao redor de cada coração, de cada um, de cada família aqui representada. E que a Tua palavra seja viva e eficaz e transformadora para as nossas vidas. Amém, Deus. Aleluia. Podem abrir a palavra de Deus. Queria que todos abrissem. Quem tivesse caneta, sublinhasse aquilo que o Senhor fala hoje à igreja, porque é muito forte. É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão forte. E diz assim a palavra de Deus: eis que venho em breve. Diz comigo: eis que venho em breve. Então guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, estas são palavras de Jesus, ditas por Jesus, mas escritas por João. Elas estão no livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse é um livro de esperança, mas é também um livro de conselhos, e é também um livro de advertências. Quantos aqui sabem disso? Em Apocalipse a gente encontra esperança, a gente encontra uma esperança na eternidade, as coisas fazem sentido, mas Apocalipse também é um livro de conselhos, e ele também é um livro de advertências. Também somos advertidos, chamados à atenção. Tanto que o versículo-chave de Apocalipse, está no capítulo 1 e no versículo 13, e diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia, as guarda, porque o tempo está próximo. Este é o versículo-chave do livro de Apocalipse. E Jesus aqui nos fala que para nós guardarmos aquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Então tu tens uma coroa nas tuas mãos. E só temos que guardar alguma coisa que nós podemos perder. Certo? Ninguém guarda aquilo que não perde. E Jesus aqui te adverte para tu guardares, para que ninguém te tome. Então há realmente o perigo dela ser tomada e é dela ser retirada. E é sobre isso que eu quero vir falar aqui hoje. Quando o versículo começa dizendo: eis que venho em breve, nós temos aqui dois contextos. Eis que venho em breve, ou eis que o tempo está próximo, ele tem que ser visto de duas maneiras. Nós não podemos olhar e ver o contexto do eis que venho em breve só para a questão do arrebatamento. Porque o eis que venho em breve já foi dito há 2000 anos atrás. Então eu quero que vocês entendam na perfeição aquilo que Jesus nos está a querer dizer com o eis que venho em breve. Significa que ninguém sabe o dia da sua morte. Você sabe o dia que Deus vai levá-lo? Não. Não há nem sequer uma estimativa. Hoje morrem pessoas adultas, morrem bebés, morrem pessoas de 60 anos, morrem pessoas de 40, morrem de 30. Hoje em dia se morre de ataque cardíaco, se morre sem justificação nenhuma. Há uns meses atrás morreu um cantor enquanto cantava e louvava o Senhor, e foi levantado realmente uma grande curiosidade acerca da sua morte, porque quando foi feita a autópsia do mesmo, geralmente quando se morre de coração, de embolia pulmonar cerebral, há uma veia que rebentou e ele não tinha nada arrebentado. Deus arrebatou o seu espírito e o levou. Então ninguém sabe, ouçam, ninguém sabe
o dia da sua morte. Por isso lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 14, Tiago diz o seguinte: ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. E é uma verdade, ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã na minha e na tua vida. Então, mas afinal de contas, diz Tiago, o que é a nossa vida? E ele faz uma pergunta e rapidamente ele dá uma resposta. É um vapor que aparece e desaparece no instante. Essa é a nossa vida. Por isso nós temos que viver nesta terra como se fosse o último dia. Pastora, mas eu estou em pecado, então fuja rapidamente do pecado. Mas eu ainda não me consegui libertar do vício, então fuja rapidamente do vício. Mas eu tenho tempo porque eu não estou doente, você não sabe. A morte pode ser súbita, sem doença nenhuma. Então Deus, Jesus aqui nos adverte: eis que o tempo pode ser próximo, o tempo da tua vida, o tempo da tua partida. O segundo tempo em que... o segundo contexto em que se fala também aqui, eis que venho, eis que o tempo é próximo, sim, aponta para o arrebatamento. E também lá em Mateus 24:36 diz o seguinte: mas aquele dia ninguém sabe, nem os anjos, apenas o meu Pai. Ninguém sabe o dia que Ele vier, então convém tu viveres a vida como se fosse o último. Ele pode vir daqui a 5 minutos, Ele pode vir daqui a 1 hora, Ele pode vir amanhã, pode vir daqui a 1 ano, pode vir daqui a 2, pode vir daqui a 10. Mas Ele vem, é uma certeza que Ele te deixa. Ele vem. E em que condição Ele te vai encontrar? É uma preocupação. Por isso há uma advertência nesse sentido. Então diz assim para o teu irmão: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas o que será realmente a coroa? E mais tarde nós vamos entender. Primeiro que tudo, eu queria que vocês entendessem algo que é tremendo. Algo que não dá para ser explicado sem ser vivido. Algo que não dá para ser pregado sem se sentir verdadeiramente a unção da palavra, Pastor Jonas. A unção do Espírito. E quando a gente estamos ali naquele estudo intensivo da palavra, quando preparamos a palavra, não há como a lágrima não derramar. Não há como o coração não chorar. Não há como a presença não se acampar naquele lugar. Todo ministro de Deus que se fecha no seu quarto, que prepara a palavra, que tem um encontro com Deus, que espera que Deus fale sobre a palavra, há uma revelação, não sai dali da mesma forma, sai dali transformado, sai dali edificado, sai dali com revelações espirituais que traz para diante da sua igreja. Shera Surianta Rarache. Oh, aleluia. Apocalipse foi escrito por João. Quem era João? Ele mesmo se titula como discípulo amado. Jesus, ele tinha alguns grupos. Ele tinha o grupo dos 70, dentro dos 70 ele tinha o grupo dos 12 discípulos, dentro dos 12 discípulos ele tinha o grupo dos 3, os íntimos, aqueles que ouviam as maiores intimidades e revelações de Jesus, eram os íntimos, e dentro dos íntimos ele tinha um que se chamava João. João, seu nome era João. Sabem, foi o único que teve a coragem, no momento da ceia, de reclinar a sua cabeça sobre Jesus e perguntar a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer: dentro de nós, quem te vai trair? Foi o único que teve coragem de perguntar algo tão sério. E quando nos é perguntado algo tão sério e tão íntimo, tem que ser alguém que é mesmo íntimo. Então ele escreve Apocalipse. Mas antes de ele escrever Apocalipse não foi o primeiro livro que ele escreveu. Ele escreveu o Evangelho segundo São João. Então, nesta altura, o apóstolo João ainda estava vivo. Era o único discípulo que ainda estava vivo. Sabem, naquela altura que Jesus ascendeu aos céus e que se começa o desenvolvimento da igreja, não havia a Bíblia. A única referência que eles tinham é a Tora. A única referência que eles tinham é o Pentateuco. A única referência que eles tinham eram os livros poéticos. A única referência que eles tinham era a experiência que eles tinham vivido com Jesus. Era assim que eles conduziam o ministério, era assim que eles iam agregando os grupos, era assim que eles iam de cidade em cidade e era assim que as igrejas iam sendo constituídas. Então, como João era o único que estava vivo,
os mestres da igreja pediram a João para escrever algo. Porquê? João, tu tens que escrever algo, tu tens que advertir os ensinamentos verdadeiros de Jesus, porque aquilo que está a ser pregado e ministrado está a haver heresias, porque não há realmente nada que nos oriente. Então João escreveu realmente o primeiro evangelho, o evangelho segundo João. E como vocês sabem, existem quantos evangelhos? 4. Quais são? Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos. Porquê sinóticos? Porquê? Falam a mesma mensagem. Exatamente. Eles são parecidos, interligados e falam realmente a mesma mensagem. Mas João é diferenciado. João, a doutrina fundamental que João queria escrever quando escreveu o Evangelho segundo João era falar sobre a divindade de Deus. Ele queria dizer que Jesus era Deus. Por isso ele começa o versículo dizendo: e o verbo era o verbo. E o verbo existia, o verbo se fez carne e o verbo já existia. Ele começa dizendo que Deus já existia. Que Jesus, quando veio à Terra, ele era o próprio Deus. Isto para nós pode ser simples, normal. Mas naquela altura isto era escândalo para os mestres da igreja. Isto era escândalo para os fariseus. Isto era escândalo para os doutores da lei. Então João tem essa missão grande de realmente revelar naquela altura às pessoas, aos apóstolos, aos cristãos, que aquele Jesus que eles tinham conhecido, que eles tinham visto fazer milagres, que tinha ascendido aos céus, era o próprio Deus encarnado na terra. Para os fariseus e para as sinagogas, para os doutores da lei, os sacerdotes, isto era um escândalo. E era tudo aquilo que não podia ser dito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabem, Jesus, ele não era um Deus, ele era o Deus. Jesus, ele não era um profeta, ele não era um gênio, ele não era um homem especial, ele não era um homem escolhido, ele era o próprio Deus. E é isto que João fala nos seus evangelhos. Ele queria refletir a divindade de Deus, a grandeza de Deus no próprio Jesus. Por isso lá em João 3:35, Jesus diz umas palavras muito fortes. Ele diz: eu sou. E quando Jesus afirma perante os discípulos e perante a comunidade da altura, eu sou, ele estava a afirmar a sua pré-existência e também a sua divindade eterna. Então Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Estas foram as palavras de Jesus que ainda hoje estão presentes na nossa vida. O Evangelho de São João estava verdadeiramente preocupado em equiparar Jesus, aquele que realmente já vinha guiando o seu povo. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, quando Deus fala com Moisés e Moisés pergunta: então, mas eu vou lá falar com o povo israelita e vou-lhe dizer o quê? Quem é que me enviou? E ali Deus fala e diz assim, diz que o eu sou te enviou. O eu sou, o que sou, te enviou. E estas foram já palavras ditas por Jesus. O eu sou te enviou. Então realmente Jesus era Deus encarnado nesta terra. Quando Jesus fala perante os discípulos e perante uma comunidade grande de pessoas, e ele diz uma coisa muito forte. Ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou.
Então eles pegam em pedras para tentar matar Jesus, porque aquilo que ele estava a dizer era uma heresia, era uma falácia. Eles jamais podiam aceitar que antes que Abraão existisse, já existia Jesus, que agora eles viam naquele momento. Mas como? Tu estás aqui agora, tens 33 anos, como é que tu já existias? Ele já existia porque ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Então ninguém queria acreditar nisso. Isso não era os mestres, aqueles que traziam o controle, o governo, os governadores. Ninguém queria que realmente João falasse da divindade de Deus. Ninguém queria que João falasse da divindade de Jesus. Isso não era sequer aceitável. Então aí começa a perseguição à igreja. E a igreja começa a ser perseguida. E sabem, foi um governador chamado Domiciano, que era na altura o governador de Roma. E ele, depois de Jesus ascender aos céus e de começar, os discípulos começarem a propagar o Evangelho, e ele começar a ver aquele aparato que estava a acontecer, ele começa a reivindicar reivindicar a adoração. Ele começa a dizer para toda a população: não, é a mim que vocês têm que me adorar. Eu sou o governador, eu sou aquele que tem todo o poder aqui nesta terra. A mim vocês devem uma adoração. Mas claro que a igreja não se prostrou perante os homens. Claro que a igreja não se prostra perante os governadores. Claro que a igreja só se prostra perante um Deus, que é um Deus que está na terra e um Deus que está no céu. E a igreja não adora a igreja não aceita aquilo que o governador Domiciano queria fazer. E aí eles sabiam que a única pessoa, ouçam, o único apóstolo que estava vivo era João. Então sobrou para quem? Para João. Então João escrevia e João dirigia realmente aqueles que faziam a propagação do Evangelho, escrevendo as verdades daquilo que ele tinha vivido com Jesus e daquilo que o próprio Deus lhe revelava. Então o que é que eles pensaram? Não, nós temos que acabar com João. Nós vamos matar João. Mas pensem numa coisa tão diabólica. Eles estavam tão assustados, eles sabiam era tanta, e eles tinham o conhecimento, o impacto que João tinha perante a sociedade, o impacto que João tinha perante aquelas pessoas, que eles pensaram assim: mas nós, para calarmos João, nós temos que o matar de uma forma terrível. Porque a morte de João tinha apenas que fazer o quê? Causar intimidação nos outros. Eles pensaram: ao matarmos João, nós vamos parar o Evangelho. Ao matarmos João, nós vamos parar que eles falem de Jesus Cristo, aquele que é o ressurreto. Então eles pensaram matar João. E diz a história que o governador Domiciano não o mandou crucificar. Diz a história que o governador Domiciano não o mandou decapitar. Diz a história que ele mandou preparar um caldeirão cheio de azeite para colocar João lá dentro. Porque tinha de ser uma morte impactante. Uma morte que metesse medo em todos os outros que estavam à sua volta. E a verdade é que eles jogaram João lá para dentro. Mas enquanto para aqueles homens aquele azeite fervia, João estava envolto nas mãos de Cristo. E aquele azeite para João era um azeite que vinha diretamente do trono de Deus e o protegia. E João não padeceu, e João não morreu, e João teve o livramento ali naquele lugar. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus vivo e eficaz. É esse Deus que está aqui agora, que carregas contigo todos os dias. É esse Deus que te protege, que te liberta, que te exalta. Quando os outros te humilham, que te levanta. Quando te querem matar, Ele te protege. Irmãos, se Deus te desse a possibilidade de tu veres quantos livramentos tu tens diariamente na tua vida, tu não conseguias, tu não ias acreditar. Seria maior, mais grave de qualquer filme de terror que tu alguma vez já viste na tua vida. Se viste, eu nunca vi. Há uma luta espiritual todos os dias contra a nossa vida. Todos os dias o diabo me joga carros.
Todos os dias joga setas. Não faças, tira a tua vida. Não consegues, não és capaz. Olha para ti, estás doente, estás acabado. Todos os dias. E todos os dias a mão protetora do Senhor nos protege. Nós estamos envoltos da mesma forma que João não foi morto. Mas ele era o único apóstolo vivo. E aquela manifestação de ter jogado para dentro do azeite e ele não ter morrido não foi suficiente para quem é incrédulo. Porque a incredulidade, ela cega. Então eles pensaram, não morreu desta forma? Então vamos fazer outra coisa. Então eles agarraram em João e jogaram para a ilha de Patmos. Que ilha era essa? A ilha de Patmos era considerada como uma prisão romana. Só iam para lá os criminosos, só iam para lá as pessoas que eram os malfeitores, e eles iam para lá para serem escravizados até à morte. Era uma prisão perpétua, com tortura. E foi ali que eles jogaram João. Foi ali que eles jogaram João, na ilha de Patmos. E sabem, eu penso que eles arrastaram João para aquele lugar. Você consegue imaginar a cena como é? Se ainda nos dias de hoje os presos não são muitas vezes tratados com dignidade, se aquilo que você vê na comunicação social, eu posso lhe dizer que tinha muito contacto com eles no passado, enquanto desempenhava a minha profissão, que aquilo que você vê não é nada. Se ainda hoje os presos não são tratados com condições dignas, imagine naquele tempo. Então eles arrastaram João para a ilha de Patmos, para lhe dizer assim, quando eles arrastaram João para aquela ilha, eles queriam dizer assim a João: João, nós vamos calar a tua voz. Quando eles arrastaram João para a ilha de Patmos, eles queriam dizer a João: João, nós vamos acabar com o teu ministério. Quando eles arrastaram João para a ilha de Patmos, eles queriam dizer a João: nós vamos te isolar. Quando eles arrastaram João para a ilha de Patmos, eles queriam dizer a João: tu não vais pregar mais. Quando eles arrastaram João para a ilha de Patmos, eles queriam dizer: a tua jornada acabou, a tua vida acabou, o teu legado acabou, vais morrer, não há mais história, não há mais pregação, não há mais referência. Quando eles arrastaram João para a ilha de Patmos, eles queriam dizer-te: agora acabou, nós temos o domínio sobre a tua vida. Quando eles arrastaram João para a ilha de Patmos, eles queriam dizer: a tua pregação não será mais ouvida e o teu propósito não será mais cumprido. Mas sabe uma coisa? O homem tinha um plano, a terra tinha um projeto, mas o céu tinha uma missão. Então quando João chega àquela ilha de Patmos, Deus agarra em João e diz: colocaram-te aqui, meu filho, para te matar, colocaram-te aqui para te humilhar, colocaram-te aqui para destruir a tua vida, colocaram-te aqui para te isolar, mas eu sou o teu pai. Eu quero te dizer uma coisa: até Patmos tu conhecias o céu de fora, em Patmos tu vais conhecer o céu de dentro. Cheira Surianta Rarache. Cheira Surianta Rarache. Orere cheira Surianta Rarache. Se você ainda viviste com intensidade, se o seu coração não está a pular como o meu, alguma coisa se está a passar. Ouça bem aquilo que Deus está a dizer-te nesta manhã. A mesma coisa que aqueles romanos fizeram com João, o diabo tenta fazer contigo todos os dias. Eu não sei a forma como tu aqui entraste, mas eu sei que está alguém neste lugar que sente-se exatamente aquilo que, como João se sentia. Eu quero te dizer, se tu achas que já não pregas mais, se tu achas que a tua dor te sufocou, se tu achas que os teus sonhos acabaram, se tu achas que no lugar onde Deus te colocou, naquela profissão de destaque, estão a tentar amarguçar-te, estão a tentar
tirar-te de lá, estão a tentar te humilhar. Então eu vou dizer-te uma coisa: o mesmo Deus que mostrou para João o céu de dentro é o mesmo Deus que está neste lugar e que te quer mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele não vai deixar humilhar-te, Ele não te vai deixar adoecer. Essa doença que tens não será para a morte, essa situação que estás a passar financeira não será para destruir a tua vida. Os teus filhos que estão afastados, eles são do Senhor e eles têm uma herança e um legado para a sua vida. Deus tem algo para a sua vida. Nada será destruído. Toma posse. Crê. Vive verdadeiramente o Evangelho. Crê. E Deus diz para João: até aqui as revelações eram externas. A partir daqui tu vais conhecer o céu por dentro, tu vais ver aquilo que ninguém viu. Tu vais pisar onde ninguém pisou. E tu vais ter as revelações que até aqui ninguém teve. Sabe uma coisa, queridos irmãos? É muitas vezes no lugar da dor que Deus treina os seus melhores soldados. Está a doer, permanece. Custa, permanece. Dói, permanece. Não entendes, permanece. Estás a ser humilhado, permanece. Porque é ali que Deus te está a treinar. E sabes, onde muitas vezes o homem tem capacidade de pôr um ponto final, Deus tem a capacidade de remover o ponto final e meter uma vírgula e continuar a história da tua vida. Toma posse. Toma posse desse Deus. E ele diz assim para João: João, é apenas o começo. Oh, o que eu vou fazer contigo? É apenas o começo, João. E Deus arrebata João até ao céu, para ele conhecer o céu por dentro. Quem é que aqui não gostava de ser arrebatado até ao céu e depois vir para a terra? Quantos? E sabem porque é que poucos levantaram a mão? Eu vou já dizer porquê. Porque os outros que não levantaram a mão sabem que para isso acontecer tinham que estar a passar muito sofrimento. E há quem não queira passar por isso. Não leva mal não terem levantado a mão, porque essa é uma verdade. Todos aqueles que tiveram a possibilidade de um dia aceder a coisas espirituais, sobrenaturais, se encontravam no leito de um hospital, se encontravam em coma, se encontravam num acidente entre a vida e a morte. E a verdade é que se realmente às vezes a gente deseja isso, eu quero ver o sobrenatural, eu quero ir lá, e mostra-me, não sei o quê, e depois Deus pergunta: mas tens a certeza que queres? Imaginem como estava o coração de João. E mais importante ainda é nós analisarmos algo que é tremendo. João, ele é alguém que andava com Jesus. João, ele é alguém que tinha experimentado milagres, prodígios e maravilhas com Jesus. E sabem o que é que João quis dizer aqui? Eu pensava que te conhecia, Jesus. Mas depois de Pátamos, aí é que eu verdadeiramente te conheço. Sabem? Era como se João dissesse: eu sabia tudo a teu respeito. Pensava eu que sabia tudo a teu respeito. Mas agora é que verdadeiramente me foi revelado o Cristo. Então é muitas vezes no lugar da dor, do sofrimento, na escola do sofrimento, que Deus traz as maiores revelações à nossa vida. Então no lugar do sofrimento não murmure. No lugar do sofrimento não murmure. Às vezes as pessoas estão com tanto sofrimento e murmuram. Não murmure. Pensa assim: Deus está-me a preparar tal e qual que Ele fez com João, Ele está a fazer comigo. Coisas maiores virão à minha vida, revelações maiores virão à minha vida. Sabem, quando nós lemos o livro de Jó, lá bem no finalzinho, Jó diz uma coisa tremenda: oh Deus, eu pensava que te conhecia, mas eu conhecia-te
apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem a noção do que é depois daquilo tudo que Jó, e toda a gente sabe aqui a história de Jó, depois de tudo aquilo que ele passou, ele dizer ainda: oh Deus, eu pensava que te conhecia, mas eu apenas te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Foi no sofrimento que ele viu a majestade e a glória de Deus. Apocalipse, ele é um livro de plenitude. E um dos números que se destaca no Apocalipse é o 7. Que 7 significa o número da plenitude. Apocalipse, ele vai nos mostrar o fim de todas as coisas. Apocalipse, ele é um modo maravilhoso de Deus concluir a história que ele começou lá em Gênesis. Gênesis é um livro das origens, Apocalipse é um livro do fim. Ele mostra a conclusão de Deus concluindo a história do homem. Em Gênesis, como todos nós sabemos que Deus, ele formou os céus e a terra. Ele criou a terra, ele criou a luz, ele disse haja luz e houve luz, ele disse haja separação dos firmamentos e houve separação dos firmamentos. Gênesis é realmente a origem. Em Apocalipse existe novos céus e nova terra. Se em Gênesis há a origem de todas as coisas, em Apocalipse diz-nos que há novos céus e nova terra. Em Gênesis nós vemos Deus criando o homem do pó da terra. Ele agarra no pó da terra, ele constrói o homem, ele sopra nas narinas do homem e dá vida ao homem e lhe torna a alma vivente. Mas em Apocalipse, o homem não tem mais um corpo feito de pó. Em Apocalipse o homem tem um corpo glorificado. Aleluia! Todos nós que estamos aqui nesta sala, todos nós que somos os improváveis, todos nós que acreditamos, nós somos o único povo que acredita naquilo que ninguém acredita, que vê aquilo que ninguém vê. Todos nós um dia vamos ter um corpo glorificado. Ora, xera, surianta, naraxê. Um corpo glorificado. Em Gênesis aparece o sol e a luz. Mas em Apocalipse a gente não precisa mais de sol nem luz, porque o Senhor ilumina todas as coisas. Em Gênesis Deus criou Adão e a Eva e Ele formou o primeiro casal. Mas em Apocalipse o casamento é feito entre a noiva e o noivo, que é a igreja que somos nós. Em Gênesis nós vemos o aparecimento do pecado. Satanás, ele entra com uma seta de injustiça, de dor, de tristeza, e ele traz problemas à terra. Mas em Apocalipse, Satanás é lançado no lago de enxofre, que é considerado a segunda morte. Em Gênesis o pecado entra, mas em Apocalipse o pecado é aniquilado. E esta é uma história que você tem que lembrar todos os dias. Nós lemos tantas coisas, sabemos tantas coisas, temos tanta cultura geral e às vezes esquecemos o início de tudo. Gênesis e Apocalipse define eu e tu. Gênesis e Apocalipse define a nossa história. Então em Gênesis, Deus ele vem, como todos nós sabemos, passear na virada do dia com o homem. Mas em Apocalipse ele fala: eu estarei com eles e eles estarão comigo. Ele não vem passear, ele não vem no final do dia, ele estará sempre. Ele está sem dor, sem pranto, sem preocupação. Ele está. Apocalipse é um livro extraordinário e ele representa o 7. Em Apocalipse nós temos as 7 igrejas, as 7 selos, as 7 trombetas, os 7 sinais, os 7 flagelos, as 7 condenações e as 7 coisas novas. Então a 7 é a plenitude, Deus encerrando o ciclo do Apocalipse. Ele realmente não é um livro fácil de ler, ele tem muitos símbolos, ele é um livro que tem muitas figuras, mas ele é um livro que aquilo que você tem que saber único e exclusivamente é que ele é um livro que te projeta para a eternidade. Ah, pastora, fala coisas canhas, cabeças, não sei o que, eu não entendo, não interessa, não entende. Quando fizer um curso de teologia vai entender. Lembre-se só, Apocalipse projeta você para a eternidade. Isso é forte e poderoso. Então nós vemos João olhando para Jesus. E sabem, isto é muito forte. João era aquele apóstolo dos 3 íntimos que viu Jesus ir como uma ovelha muda para o matadouro. João, ele viu Jesus a ser
o seu corpo a ser dilacerado. Ouçam, tens um amigo íntimo? Eu tenho. Eu não conseguia ver aquilo do meu amigo, da minha amiga. João, ele viu Deus a sofrer, a agoniar. João, ele viu aquela coroa de espinhos na cabeça do seu Jesus, do seu amigo. O seu corpo a ser lançado, lança sobre ele. João, ele viu o seu corpo todo ensanguentado. João, ele viu o sofrimento de Jesus. Mas quando ele chega à ilha de Pátamos, no capítulo 1, no versículo 9, de 9 a 20, quando João foi arrebatado, olhem agora como ele vê Jesus. Diz ele assim, ele viu os 7 castiçais e no meio dos 7 estava lá ele. Quem é que estava? Jesus. Com uma veste linda, comprida, branca, e tinha um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como latão reluzente. Sua voz era como o som de muitas águias. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. O seu rosto brilhava como o sol. E João diz, ai, quando eu o vi, eu caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse, não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que fui morto, mas eu sou aquele que vive para todo sempre. Ouçam, alguém que viu o seu amigo dilacerado, vê agora o seu amigo com tanta majestade, com tanta glória. Seus olhos eram de fogo, seu rosto era como se brilhava tanto como o sol, sua voz era como o som de águias. Apocalipse é diferenciado. E não há como nós não lermos, não estudarmos, não ouvirmos pregações de Apocalipse e não nos enchermos de alegria. E o nosso coração não vibrar cá dentro um sentimento de esperança. Não há, irmãos. Apocalipse, ele nos projeta para onde? Para a eternidade. Capítulo 3. Depois de falar às 7 igrejas, mais concretamente à igreja de Filadélfia, vamos agora agarrar no versículo e entender o que é verdadeiramente guardar a coroa. E porque é que Deus está tão preocupado que tu guardes a tua coroa? Porque coroa fala-nos de recompensa. Recompensa. Tudo o que tu fazes nesta terra tem uma recompensa. Mas cuidado para que ela não te seja tirada. Jesus está a falar de algo muito importante. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, diz: quando aparecer o sumo sacerdote, alcançarei a incorruptível coroa da glória. Provérbios 4, 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que persevera em provação, porque depois de aprovado, bem-aventurado o homem que persevera em provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus tem prometida aos que ama. Há uma recompensa para nós. Há uma recompensa para nós. Tudo aquilo que nós geramos não é em vão. Eu quero dizer-te aqui uma coisa. Talvez tu sejas uma pessoa que já tenhas pensado isto. Eu não vou fazer mais, porque o meu líder de louvor não reconhece. Eu não vou fazer mais na igreja porque os meus pastores não veem. Eu não vou fazer mais na minha família porque o meu pai e a minha mãe não me valorizam. Eu não vou fazer mais dentro da empresa porque o meu patrão não reconhece. Irmãos,
A quantidade de pessoas feridas com elas próprias, que se ferem sozinhas dentro das igrejas, é muito grande. Porque elas ficam chateadas simplesmente porque não são glorificadas, porque não são reconhecidas, porque não são honradas. E o que Deus está-te a dizer aqui uma coisa: toda a honra, tudo aquilo que tu fizeres, Odair, tudo aquilo que tu fizeres para Deus, e chegarem ao pé de ti, porque sei que tu és um daqueles que és muito honrado, e graças a Deus por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: toda a honra que o homem te der, o céu já não te dá. Então isto quer dizer o quê? Não importa se não reconhecem, não importa se não valorizam, não importa se não chamam à frente, não dão o microfone e não honram, porque melhor é a honra que vem dos céus. Melhor é a recompensa que Ele tem para nos entregar. Melhor é o galardão que Ele tem para a nossa vida. Então faz com amor, com zelo. Continua a fazer com dedicação. Continua a fazer sofrendo, continua a fazer chorando, continua a fazer. É para Deus. Tu não fazes para uma igreja, tu não fazes para um homem. Tudo isto é passageiro. Hoje somos nós os pastores, amanhã estamos na eternidade, nem sabemos quem estará aqui. Nós não somos donos de nada. Nada é nosso. A obra é de Deus. Se as vidas chegaram até nós, foi Deus que trouxe. No dia que Ele quiser tirar, é Deus que tira. E às vezes, todos nós temos isso. Semana passada eu ouvi uma grande líder desta igreja, grande, porque ela para mim é grande. Se calhar eu não lhe digo tantas palavras de honra, porque eu digo-te uma coisa: quem mexe com crianças sofre, porque é um trabalho árduo. E ela teve aqui uma capa dentro e disse: pastora, não aguento mais, estou de rastos. Estar com eles me diz que nenhum dormiu à noite. Estavam aqui 50. Nenhum dormiu. E à noite, quando a gente não dorme, a nossa parte emocional ainda fica pior, mais desgastada. E ela estava desgastada. Eu disse: olha, quem te vai recompensar é Deus. Se quiseres parar, para. Eu amo-te da mesma maneira. O ministério das crianças não vai parar porque Deus vai levantar outra pessoa. Aliás, já tem muitas pessoas. Se sentires parar pelo teu lado humano, para. Mas se for pelo lado da recompensa, não pares. Vai para casa, dorme. Dobra os teus joelhos. Que a glória de Deus sobre aquilo que tu fizeste aqui com estas crianças é tão grande sobre a tua vida, que Ele te vai dar uma noite de descanso, de refrigério. E amanhã tu irás me encontrar com um sorriso diferente. E assim foi, irmãos. Por acaso nem combinámos nos encontrar. Encontrámos-nos. Eu olho para ela sorridente e eu disse: então descansaste? Ai, pastora, já descansei. Este é o meu ministério. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então lembra-te que há uma recompensa. Mesmo que não sejas visto, mesmo que ninguém reconheça aquilo que tu fazes, Deus vê o teu secreto. Deus sabe o teu investimento. Deus sabe as vezes que tu te sacrificas para cumprir a obra do Senhor. Sabe Deus quantas vezes tu estás mal, mas liga uma irmã a precisar de ajuda, de aconselhamento, e tu estás lá a dar-lhe aconselhamento e a pensar assim: Deus, dá-me força, porque eu não tenho força nem para mim. E Deus dá. Então lembra-te de uma coisa: há uma coroa preparada para a tua vida. Há um galardão preparado para a tua vida. Tu realmente estás numa corrida. Não importa o teu nível ministerial, não importa há quantos anos tu tens de vida cristã, quanto conhecimento tu tens do Evangelho, lembra-te que tu estás numa corrida e tens que correr até chegar à meta para herdar a coroa. Todos nós: pastora, já tenho 20 anos, agora Deus já me podia dar descanso. No mundo tereis aflições. Ele nunca nos prometeu descanso. Descanso é na eternidade. A vida aqui é passagem.
ser vivida com ousadia, intrepidez, força, coragem, ânimo, capacidade de resiliência. O que é, pastora? Isso, que palavra estranha é essa? Quando você se senta na sua cama, ela tem uma mola, e quando você se senta, ela baixa, mas automaticamente que você se levanta, aquela bola, aquele colchão volta ao mesmo lugar. E é assim que Deus quer que você esteja: ferido hoje, curado amanhã. Ferido hoje, curado amanhã. Ferido hoje, curado amanhã. Ferido hoje, curado amanhã. Cheira surianta rarache. Ore cheira surianta rarache. Mas eu já falei tanto, mas eu ainda não disse o que era a coroa. Está quase. Mas ali dizem que ainda tem 11 minutos. Eu quero que tu te lembres, quero que tu guardes esta palavra. Quem é que aqui é servo do Senhor? Quem é servo? Quem serve em algum ministério? Levanta o teu braço bem alto. Levanta. Quem serve? Levanta os dois se quiser. Serves em muitos ministérios, levanta os dois. Serves em muitos, levanta os pés também. Levanta, bem alto. E ouve bem aquilo que Deus quer falar à tua vida. Deixa estar levantado. E agora, com as mãos levantadas, com os pés levantados, o que tu tiveres levantado, fecha os teus olhos e ouve aquilo que Deus vai falar à tua vida. Filho, não importa se os olhos humanos não te veem, pois os meus olhos são como chama de fogo, e eu vejo todo o teu trabalhar, e sobre o teu trabalhar há recompensa grande para a tua vida. Orexera surianta. Renova agora, Deus, cada mão levantada, Pai. Renova agora, Deus. Renova agora, Deus, cada mão levantada, Espírito Santo. Renova, Deus, cada coração cansado. Renova, Deus, cada coração cansado. Renova neste lugar. Surpreenda ainda hoje. Orexera surianta raraxera araxe. Orerererera cheira surianta raraxe. Cheira surianta raraxe.